Sabe uma parada que eu acho interessante no Ryan Gosling nesse filme, assim, que me chamou a atenção de cara, é o figurino dele, cara. O figurino parece que atira pra todo lado, sabe? Ele usa roupas estranhas, diferentes, cores, texturas misturadas, uma profusão ali de estilos que, na minha opinião, desconstroem muito essa coisa da masculinidade, da aparência de masculinidade de um personagem numa história como essa, em filmes de ficção científica, né? Uma história sobre um cara que está isolado no espaço e ele precisa se virar, e ele precisa salvar o mundo. Tudo isso sempre vem muito carregado de códigos, assim, muito masculinos, tradicionais, assim, né? E eu acho que aqui o filme ele faz uma desconstrução belíssima disso, assim, só a partir da estética, sabe? E de como o personagem se porta, da sua linguagem corporal. Ryan Gosling, eu até acho interessante, né? Eu tava vendo... Recentemente eu assisti o filme Crazy Stupid Love, dele, que ele faz com o Steve Carell e com a Emma Stone também. Não lembro o título em português, mas é um filme um pouco mais antigo e é um filme onde o Ryan Gosling aparece ali quase como o precursor do movimento Red Pill, sabe? Ele, tipo, é o cara que instrui um personagem a ser homem, sabe? O jeito como ele tem que se vestir, como ele tem que chegar nas mulheres, como ele tem que se mostrar essa figura de força e de, sei lá, liderança absoluta, assim, né? É claro que o filme depois ele desconstrói um pouco isso para aquela época, assim, mas inicialmente ele é essa figura. E ao longo da carreira do Ryan Gosling, eu gosto muito dele, eu admiro as escolhas que ele faz de papéis, porque eu vejo ele muito disposto a realmente sair dessa zona, sabe? De ser o ator homem, bonito, forte, que vai encabeçar papéis que sempre valorizem esses atributos, sabe? Até pensando em comparações, né? Você pega um Henry Cavill, por exemplo, ele não é um cara que faz escolhas desse tipo, assim, nos papéis que ele pega. Ou mesmo o Timothée Chalamet, que parece estar vindo numa direção inversa, sabe, disso. Ele começou com papéis mais sensíveis, mais plurais, e agora ele tem performado essa masculinidade, assim, muito segura de si, que precisa ficar falando pro mundo o quanto ele é genial e o quanto ele quer ser grandioso, sabe? E o Ryan Gosling não, eu vejo uma disposição dele em não se levar a sério, sabe? Em poder ser vulnerável nos seus papéis, inclusive em se entregar para uma comédia, assim, que remove dele esses atributos, assim, tradicionais do macho competente e tudo mais, assim. Eu acho isso muito interessante, cara. Nesse filme, a postura corporal do Ryan Gosling, ela é completamente boba, sabe? E isso, tipo, atua a serviço do filme, porque a gente fica muito mais próximo desse personagem. Ele ganha muito mais carisma, ele ganha muito mais vulnerabilidade, muito mais capacidade de conexão, e eu acho que ele até dialoga com uma coisa contemporânea, assim, de a gente tá vendo, né, líderes mundiais, assim, que precisam manter essa bravata, né, que não tem mais vergonha alguma de serem arrogantes, de serem quase, assim, quase, de serem realmente cuzões, sabe? Vamos jogar a real aqui, porque eles acham que isso é ser homem. Ser homem é ser rude, sabe? É não ter empatia pelos outros. Eles acham que isso é força, sendo que na verdade é simplesmente uma fragilidade em torno de um ego absurdo, né? E aqui em Devoradores de Estrelas, um filme cujo tema principal parece ser essa necessidade que a gente tem de cooperar, de trabalhar junto em prol de um objetivo em comum, né? Eu acho muito bonito que o filme tire tudo isso, cara, e mostre personagens que simplesmente existem dessa forma meio antiviril, sabe? Como se a gente não precisasse dessa testosterona toda, assim, para poder conseguir objetivos, sabe? Para poder enfrentar desafios e superar obstáculos. E claro que isso favorece muito o fato de que é um filme praticamente todo carregado pelo Ryan Gosling e a atuação que ele tem com seu co-protagonista alienígena ali. E isso não funcionaria se o personagem fosse chato de assistir, se ele fosse apático, né? E eu acho que para você não ser apático, assim, é preciso essa disposição de quebrar essa seriedade, sabe? É preciso a gente realmente enxergar ali um ser humano despido dessas coisas. E o Ryan faz isso muito bem, cara. Eu gosto muito de como ele usa a sua voz. Ele tem uma voz, assim, um pouco mais roquinha, um pouco mais fina, né? Uma voz que tem um range dinâmico, assim, um pouco maior. E a sua postura corporal, como eu já comentei, né, que tá sempre se mostrando assim meio distorcido, e aí o filme aproveita o lance da gravidade zero para mostrar ele sempre de ponta cabeça, com a perna virada, com a roupa meio caindo, sabe? É uma coisa assim que é deliberada, nem todo mundo presta atenção, mas eu presto atenção e pra mim faz diferença e me faz chegar muito mais perto desse personagem e eu gosto bastante disso. Outra coisa que eu acho que ajuda é o fato de os diretores, o Phil Lord e o Chris Miller, né, serem diretores que vieram da animação. Eles fizeram Homem-Aranha através do Aranhaverso, o filme do Lego, e eu sempre acho bacana quando
diretores de animação migram para o live action sem perder o olhar para o que faz a animação ser um tipo de narrativa muito engajante, principalmente do ponto de vista formal, né, da linguagem. A animação, assim, dá tanto trabalho de fazer, cara, leva tanto tempo, que tudo tem que ser muito planejado, muito meticulosamente construído ali. A animação é um negócio artesanal. Então não dá pra você chegar num set e descobrir ali, pra onde que eu vou mirar a câmera? Tipo, não, tudo tá planejado já. E em Devoradores de Estrelas, você basicamente conta ali com um único cenário, ou poucos cenários, assim, só uma nave, outra nave. E o filme tá sempre se reinventando na forma de enquadrar os personagens dentro desses espaços, né? A câmera uma hora tá aqui, outra hora, sabe, tá virada, a luz muda, uma hora a nave tá arrumada, outra hora tá bagunçada, isso gera uma resposta, assim, a partir da história também. E daí você junta isso, né, essa capacidade de simplesmente ser muito plural esteticamente, né, na narrativa, você junta isso com a dinâmica que a animação traz, principalmente através da montagem. Então, eu vejo semelhanças, assim, até penso, sei lá, quando o Brad Bird dirigiu Missão Impossível 4, Brad Bird que fez Os Incríveis, da Pixar. Aliás, Devoradores de Estrelas me parece um filme da Pixar, né? Parece uma versão diferente de coisas que a gente veria na Pixar. Mas quando o Brad Bird fez o Missão Impossível 4, ele reteve esse caráter de dinamismo, assim, principalmente através da montagem, de como as cenas são sempre pegas ali no meio do movimento para a coisa toda virar um movimento contínuo. E em Devoradores de Estrelas isso facilita muito a gente a, sei lá, manter a nossa atenção na trama, porque é uma trama muito expositiva, né? Eles estão sempre tendo que explicar conceitos e expandir conceitos que já tinham explicado e retornar a eles. E eu acho que a montagem, ela auxilia esse trabalho, sabe? Ela deixa a coisa visualmente estimulante enquanto a gente precisa ficar pensando nesses conceitos o tempo todo também. Talvez eu pudesse dizer que os flashbacks, assim, pelo menos pra mim, assim, eu não senti que eles foram exatamente cruciais para a história que estava sendo contada. Daria pra gente acompanhar essa jornada toda do Ryan Gosling simplesmente no tempo presente, ali na nave, sem ficar voltando para os momentos na Terra, onde ele conhece ali a Sandra Hüller e outros personagens, né? Tudo bem, eu acho que isso tudo ajuda a construir um arcabouço emocional pra gente entender melhor o Ryan Gosling e o jeito como ele é uma pessoa solitária, né? E justificar as decisões que ele toma ao longo da trama, mas nem sempre eu acho que isso... Ali eu acho que o filme ele dá algumas freadinhas, sabe? E nem sempre elas contribuem para uma recompensa emocional, assim, tanto quanto as cenas no presente. Mas eu não tô aqui falando para remover nada disso, eu não li o livro, então não sei o quanto isso é bem desenvolvido no livro ou não, mas foi só uma impressão aqui e, sei lá, eu queria deixar registrado, mas de qualquer forma, de novo, eu acho que o filme ele ganha a gente por conseguir fazer essa coisa de explicar esses conceitos e mesmo no flashback explicar esse contexto todo da viagem intergaláctica dele de um jeito que continua interessante de qualquer forma, né? Nunca fica chato, só às vezes tira um pouco do ritmo que estava vindo tão bem, porque justamente, cara, o alienígena de pedra nesse filme, o Rocky, ele é simplesmente um charme, cara, e eu adoro quando, eu acho até que isso, de novo, é uma coisa de animação, a animação tem essa capacidade de antropomorfizar objetos, sabe, Toy Story, Wall-E com os robôs, sabe? De trazer esse carisma, acho que até não só antropomorfizar, mas eu sempre acho que eles parecem cachorros, cara. Sempre tem um atributo ali de pet, sabe? E meio puxado pra doguinhos. Talvez eu seja enviesado porque eu tenho uma doguinha aqui e eu fico afetado por isso. Mas o Rocky é muito carismático, cara. E o jeito como eles vão construindo a dinâmica entre eles, lentamente, sabe? Sem pressa. Vão brincando com a voz dele. Uma hora é a voz da Meryl Streep, aí eles encontram a voz dele, né? Tem essa coisa meio voz de um companheiro intergaláctico um pouco desafetado e sem noção e sincerão, assim, que a gente já viu antes, sabe? Mas que continua sendo efetiva em trazer isso, assim. Então, eu achei o personagem, tipo, muito fofo, muito carismático, assim, a gente se conecta e ele se importa com o que acontece com ele e é tudo muito bonito, cara, é tudo muito positivo, muito otimista, sabe? De um jeito que eu sinto que a gente tá precisando agora, cara. As coisas têm ficado tenebrosas aqui desse lado e a ficção ela também tem esse poder de tirar a gente da escuridão que a gente está vivendo no mundo e deixar a gente existir num estado de esperança, assim, que tudo bem, pode ser ilusório, mas pode ser a ilusão que a gente precisa para reencontrar essa força de seguir,
sabe, tendo disposição pra enfrentar o que acontece aqui desse lado, assim. Eu achei um filme delicioso de assistir, cara, muito gostoso mesmo, e ele me tocou. E eu gosto de ficção científica quando ela... Eu adoro ficção que consegue ser apocalíptica e alertar sobre os problemas do mundo, mas eu gosto de ficção que também nos eleva e nos tira aqui dessa parada muito bizarra que a gente tá vivendo e que faz a gente sair da sala do cinema com um pouquinho mais de inspiração para seguir os dias que virão pela frente, assim. Aliás, esse comentário é aleatório, mas eu adorei quando o Ryan Gosling cantarola ali as notinhas do Contatos Imediatos, né? Tan, 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 tan. E no meu cinema, particularmente, eu acho que ninguém pegou a referência, assim, o que é bem bizarro, porque eu sei que é um filme antigão já, mas só eu meio que ri nesse momento, assim, e o resto do cinema ficou, tipo, super em silêncio, assim, então... Yikes. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui, me diz o que você achou do filme, deixa um like, se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos vídeos.